Olá, começa agora mais um Citricultura e hoje nós vamos falar do manejo conservacionista do solo em pomares de Limão Tahiti. E a minha conversa agora vai ser com o Fernando Alves, que é pesquisador do IAC, um Instituto Agronômico. Muito bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Oi, Simone, obrigado pelo convite e estamos aí para uma boa conversa sobre manejo conservacionista do solo. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Agora, Fernando, fala para a gente então da importância de um bom manejo aí quando a gente fala em citricultura. A citricultura, ela tem se tecnificado bastante nos últimos anos, né? Então, o manejo, ela é bastante importante para manter o produtor, um bom manejo, né? Para manter o produtor produtivo e não sair da cultura, né? Não sair do setor. Então, a gente tem hoje uma infinidade de técnicas, né? Desde irrigação, poda, adensamento de plantio, que são técnicas importantes de manejo que fazem com que o produtor, o citricultor, se mantenha no setor. E especificamente tem também um cuidado todo especial com o solo, né? Que é um bem aí muito importante, né? O maior bem do agricultor, que tem que ser cuidado, é um organismo vivo, que tem que ser muito bem cuidado, e por isso o tema manejo conservacionista que a gente vai falar mais à frente. Agora você tocou uma coisa importante aqui para se manter no setor. É importante ter essa consciência, participar desses estudos aí, porque a cada hora a gente vê coisas novas surgindo aí. E quando o citricultor ele se mantém nesse conhecimento aí, como você falou, ele se mantém, consegue se manter no setor, não é, Fernando? Exato. A citricultura, aqui em São Paulo, principalmente, ela tem sido muito dinâmica e afetada por uma diversidade de doenças, infelizmente. A principal delas é o HLB, o greening, que é muito falado. Então, se o produtor não estiver atento com todo o manejo do pomar, se manter produtivo, se manter ativo no setor, ele acaba sendo muito afetado por essas doenças e por essas pragas, né? Então ele tem que estar sempre preparado, porque infelizmente a cultura dos citros é muito afetada por pragas e doenças. Então vamos começar nosso aqui falando como é que deve ser aplicado então o manejo conservacionista. O tema manejo conservacionista, a gente tem trabalhado pensando em proteger o nosso bem maior, né, que é o solo. O solo é muito importante, né? A gente não pode ter erosão no solo, não pode ter contaminações, perdas de solo. Então, o manejo conservacionista, ele preza, a gente trabalha muito com sistemas parecidos com o plantio direto em grãos, em soja, em milho. Seria manter as entrelinhas dos pomares com plantas de cobertura, esse solo coberto, e também onde estão as plantas de citros, a gente trabalhar com roçadoras que roçam essa vegetação da entrelinha e projetam para baixo das plantas de citros, fazendo uma cobertura morta, que a gente chama de mulching. Com isso, a gente consegue diminuir as perdas de erosão, a perda de nutriente, manter a umidade do solo, uma série de atributos físicos, químicos e microbiológicos que são melhorados com esse manejo. Então a gente tem imitado o que é feito no plantio direto mesmo de grãos, a gente tem proposto ao produtor fazer isso em citros. Agora, em abril, teve um evento aí de vocês aí falando dessa importância, né? Fala um pouco mais do que aconteceu, do que foi mostrado de novidade. No mês de abril, dia 19, passado, ocorreu a terceira Expo Limão e o 22º Dia do Limão, Tahiti, que é um evento tradicional, o maior evento da cultura do limão, que se consolidou já, né, nessa liderança, e foi um evento muito produtivo, porque o produtor estava ávido por encontros presenciais, e a gente pôde fazer esse evento presencial. Foi o primeiro evento pós-pandemia da citricultura aqui em São Paulo dessa magnitude. A gente teve por volta de 550 participantes, entre produtores, principalmente produtores, engenheiros agrônomos, técnicos, pessoal de empresas.
Tivemos um apoio muito interessante na Expo Limão das empresas, que foram por volta de 30 empresas que participaram desse evento, e diversas palestras, né, atendendo à demanda do produtor de Tahiti. Então, a gente teve palestra de economia, falando de como está a situação econômica, a produção brasileira, mundial, a exportação, as perspectivas, né, para esse próximo ano. Tivemos uma palestra sobre sustentabilidade, falando da importância do produtor ter rastreabilidade do seu produto, certificação, puxando um pouco a orelha do produtor, para ele fazer a parte dele, fazer as coisas de forma correta, para ter um alimento saudável, né? E a questão de segurança alimentar hoje é muito importante, até para ele se manter aí na cadeia, poder exportar, ele tem que estar atento a essas condições. E não é só a questão de não usar produtos não proibidos, produtos proibidos, né? Ele tem que estar preocupado com a questão trabalhista dos seus funcionários, a questão social, a questão ambiental, tudo tem que estar em conjunto, né? A gente teve também a palestra sobre clima, que é muito importante hoje, as mudanças climáticas estão impactando bastante na cultura, e eu falei dessa parte de manejo conservacionista que a gente vai discutir mais aí durante o programa. Mas foi um sucesso o evento. E dentre esses temas todos aí que você falou que aconteceu na Expo Limão, vamos falar, depois a gente volta um pouco para debater assim, em relação a clima, a rastreabilidade, que é importante, mas, Fernando, eu queria que você falasse assim, o que então foi abordado lá em relação ao consórcio conservacionista, o que os produtores eles adquiriram de conhecimento e quais as dúvidas em relação a esse tipo de consórcio? Nesse manejo, a gente tem proposto um trabalho de 10 anos que o Instituto Agronômico tem feito, que eu tenho liderado. A gente testou várias plantas de cobertura, desde espécies leguminosas, anuais e perenes, e a gente chegou num consenso que as espécies do gênero Urocloa, que seriam as braquiárias, se adaptam melhor aqui na citricultura do cinturão, né, que seria o cinturão citrícola, que seria Minas Gerais, São Paulo e o norte do Paraná. A gente tem tanto a braquiária decumbens quanto a rusisiensis. E a rusisiensis tem se mostrado mais interessante por não ser tão agressiva quanto a decumbens aos citros, né? Ela tem um consórcio muito interessante. Agora dessas duas aí dessas duas, Fernando, que vocês apresentaram aí, dessas duas plantas, uma, ela se mostrou mais assim, que produz melhor, o que difere uma da outra, então, na hora desse estudo, quando foi feito o estudo? Quando a gente fala em consórcio, a gente tem que focar na cultura principal, né? Que é aquela que eu quero ter o retorno financeiro, que no caso é o citrus, o limão Tahiti que a gente trabalhou. Então, a planta de cobertura, ela não pode ser muito agressiva e não pode competir muito com a cultura. Ela tem que ter a função dela de cobrir o solo, de produzir biomassa, ciclar nutriente, e com isso ajudar o sistema a ser conservacionista. Se ela for muito agressiva, ela compete por água, por nutriente e acaba diminuindo a produtividade das plantas de citros. Então, a rusisiensis ela se enquadra muito bem nesse modelo de consórcio, beneficiando o Tahiti. Então, fala pra gente, tenho a curiosidade, como é feito, então, esse manejo dessas plantas? A gente implanta, né, a braquiária rusisiensis no meio do pomar. O ideal é que ela seja implantada ao mesmo tempo que a gente vai implantar o pomar. Então, até antes a gente pode estar implantando a braquiária rusisiensis. Aí a gente deixa ela desenvolver, implanta os citros e vai roçando essa entrelinha, né, onde está a planta de cobertura, com uma roçadora chamada roçadora ecológica. Essa roçadora, ela é projetada, ela é fechada atrás, aberta do lado, e ela tem as facas projetadas de uma forma que se roça a vegetação intercalar e projeta-se essa biomassa para a linha dos citros, para onde estão as plantas de citros, formando uma camada morta, né, chamada de mulching,
ou palhada mesmo, mas o produtor entender, que essa palhada é uma camada morta que vai sendo liberado os nutrientes dessa palhada para as plantas de citros, vai mantendo o solo úmido, a microbiologia do solo também é impactada de uma forma positiva, e a produtividade final aí do limão, que é o que a gente espera, também é incrementada. Agora, Fernando, eu estava lendo aqui em relação à roçadora, não é isso? A convencional e a Isso. ecológica. Eu fiquei na dúvida aqui, você como um bom pesquisador e entende muito dessa área, explica para a gente essa diferença aí, então, da roçadora ecológica para a convencional. Isso. A ecológica é essa que eu falei, que roça e joga para baixo das plantas de citros. Por que ecológica? Porque essa camada de palha, ela ajuda a melhorar todos os atributos que eu comentei, inclusive até controle de plantas daninhas. A gente consegue reduzir o uso de herbicida por causa dessa camada de palha. A convencional, ela é aberta atrás, fechada na lateral, ela roça e mantém a palhada na entrelinha, não na linha dos citros. Então essa é a diferença das duas. Tá certo. Agora, Fernando, em relação também essas duas espécies de plantas aí que você falou, dessas braquiárias, elas também, não só na proteção do solo, eu queria saber em relação ao controle das plantas daninhas. Qual a percepção de vocês nessa pesquisa em relação a plantas daninhas? Então, é um ponto bastante importante, né, que a questão de herbicida é bastante complexa por causa de resistência de plantas daninhas hoje, né? A gente tem uma infinidade de plantas que são resistentes ao principal herbicida usado, que é o glifosato. Ele é muito, por ser muito usado, acabou que o produtor achava ele prático e acabou aumentando dose por conta, aumentando frequência, e com isso foi selecionando plantas resistentes. Então, a gente tem que incorporar um outro método de controle que seja, que possa se aliar ao controle químico. E esse controle com a palhada, com a roçadora ecológica, ele acaba sendo um controle físico, porque a palhada ela fica em cima do solo e atrapalha a germinação e a emergência das plantas daninhas. Porque é uma barreira física mesmo, não deixa passar luz, e as plantas daninhas, como as plantas de citros, precisam de luz para germinar e crescerem, né? Essa palhada, ela libera também substâncias químicas que tem os aleloquímicos, que a gente chama, que interferem na germinação, atrapalham a germinação das plantas daninhas. Tanto a decumbens quanto a rusescência têm essas substâncias químicas que atrapalham a germinação. Então, é um outro ponto que ajuda no controle das plantas daninhas. E quando eu tenho a palhada, eu tenho mais a macrofauna, que seriam roedores, aquelas coleobrocas, besouros, insetos em geral, e também a microfauna, que seriam os micro-organismos, isso é aumentado no sistema e acaba deteriorando as sementes, se alimentam das sementes, deterioram as sementes das plantas daninhas. Então, com isso, acaba sendo um controle biológico aí das plantas daninhas. Então, é bastante interessante essa combinação da ecológica, da palhada e com o herbicida também. E nisso tudo aí, fora as plantas daninhas, eu queria entrar um pouco em relação às doenças aí. Esse tipo de consórcio também, ele beneficia um pouco não eliminar, mas diminuir um pouco mais desse tipo de praga aí, quando ataca o limão, ou não? Então, a gente tem percebido que tem uma doença de solo, por exemplo, que se chama gomose dos citros, que é causada por fitófora, que é um falso fungo. Quando eu tenho essa palhada e aumento os micro-organismos do solo, os micro-organismos ali competem com a fitófora e suprimem esse patógeno no solo. Então, é um efeito interessante de manejo para essa doença. A planta de citros, quando ela está com a palhada, com mais nutriente, umidade, todos esses benefícios que a gente falou, ela acaba se tornando mais tolerante às doenças, principalmente. Então, a gente vê ela fica mais saudável, né? Porque ela, igual a gente, quando está bem alimentado, também fica mais saudável e menos
propenso a se infectar por doenças, né? E, Fernando, quando a gente fala de doenças, quais são as doenças mais comuns aí, que em relação ao limão aí, que afeta os pomares? A principal doença dos cítrus, independente se é limão, laranja, tangerina, é o HLB, ou greening, né, como o produtor chama, que é uma bactéria, né, Candidatus liberibacter, aqui em São Paulo é asiáticos, que é a espécie principal, que é transmitida por um inseto bem pequeno chamado psilídeo. Esse inseto ele passa a bactéria de uma planta doente para uma planta sadia dentro dos vasos, né, que são as veias ali das plantas, dos vasos do floema, que são veias ali da planta. E o fluxo de seiva, né, o fluxo de água, de nutriente na planta, pelo floema, que é onde o psilídeo coloca a bactéria, ele é descendente. Então, a partir do momento que o inseto passa a bactéria para a planta, essa bactéria desce, vai para o sistema radicular e é distribuída novamente por toda a planta. Então, é por isso que a doença é bastante complicada. Ela entope todas as veias ali da planta e acaba que a planta fica, vai se definhando, derrubando fruto, as folhas ficam amareladas, com aspecto de deficiência, e com o tempo não tem cura, né? Vai caindo e ficando improdutivas, podem até morrer. Essa é a principal doença. Daí tem a podridão floral também, que é uma doença importante para Tahiti, que é uma doença fúngica que ataca as flores, mas dá para se manejar com produtos químicos. E tem ácaros que atacam, como o ácaro branco, que ataca a parte externa da casca do fruto. O limão, de maneira geral, o Tahiti, ele é menos afetado por pragas e doenças do que as laranjas, mas também tem o caso do HLB, a podridão floral, o ácaro branco, como as principais doenças e pragas aí. E por que ele é menos afetado, então, quando a gente coloca o limão e a laranja? Assim, tem alguma característica assim, que faça isso ocorrer? Então, isso é uma questão genética mesmo, né? Da espécie, né? O Tahiti é uma espécie diferente da laranja. O Tahiti é Citrus latifolia, a laranja é Citrus sinensis. A base genética é diferente. Se a gente pegar, né, uma folha de limão, quando a gente aperta, ou a casca do limão, o cheiro é totalmente diferente de uma laranja. Então, tem substâncias, sejam eles óleos essenciais, sejam as próprias os componentes que a planta produz, sejam proteínas, e que são substâncias que defendem a planta, né? É diferente de uma laranja por limão. O que a gente não tem bem identificado quais são essas substâncias, mas a gente vê na prática que o limão é menos afetado do que a laranja. Agora, Fernando, eu queria saber quanto tempo que você estuda aí, né, dentro da citricultura, o manejo conservacionista? Eu estou na instituição desde 2005. Eu entrei na instituição, e aí já em 2007 a gente começou esses trabalhos. Então são 10 anos, pelo menos, com esse trabalho com plantas de cobertura e esse manejo conservacionista. E nesses 10 anos aí de pesquisa, como é que você vê em relação ao produtor, né, aplicando esse tipo de manejo? Isso está ocorrendo mais agora do que há 10 anos atrás? A adoção de tecnologia, né, ela é um pouco lenta, mas na citricultura até que as coisas não acontecem um pouco mais rápido, né? A gente tem vários eventos, além da Expo Limão, a gente tem a Expo Citrus, que é o principal evento, né, da citricultura, que é a Semana da Citricultura, que ocorre na primeira semana de junho. Já fica o convite para todo mundo, que um evento totalmente gratuito, bem maior que a Expo Limão, onde tem palestras, tem estandes, a gente tem um público aí de 6.000, 7.000 pessoas durante uma semana toda. Então o produtor ele procura esses eventos. Então, e a gente usa alguns modelos, né? Os meus experimentos, por exemplo, são a maioria em pequenos produtores, que se a gente consegue atingir o pequeno primeiro, o maior fica fácil de usar de modelo, né? O grande, geralmente, ele tem a adoção mais fácil. Então, se a gente mostra para o pequeno, o grande já vai adotar de uma forma muito fácil.
E qual a variedade mais produtiva aí do limão, né, comercialmente? Então, deixa eu só fazer uma correção, mas a correção assim, que a gente fala limão, nós dois estamos falando limão, e o limão, na verdade, o verdadeiro é o limão siciliano, né? Aquele amarelo. Pensando O em Tahiti tem que falar, botânico. né? O do Tahiti é lima ácida Tahiti. Lima Mas a, ácida Tahiti, tá certo mas a então. gente fala limão, a gente fala limão. Tudo que é ácido, né? A gente fala limão. Mas tem o limão siciliano, que é o limão verdadeiro, que é aquele amarelo. Tem o limão cravo, ou limão vinagre, limão bugre. O pessoal fala que tem nos quintais, né? Tem o galego também, que é aquele pequenininho, que o pessoal usa bastante para caipirinha, que é uma lima ácida também. E o Tahiti é uma lima ácida, né? No Tahiti, o que é mais plantado hoje é uma variedade chamada quebra-galho. Esse é o nome mesmo. O produtor adora essa variedade, é uma variedade que tem problema com alguns vírus, alguns viroides. Os pomares são irregulares de tamanho, mas o produtor gosta desse material. Aí a gente tem também o IAC5, que é o material da instituição aqui, bastante interessante. A gente tem o BRS Ponta Firme, que é o material da Embrapa, que é muito produtivo, que está entrando também agora. E a gente tem outros materiais que a gente está em teste, como o IAC10, que a gente lançou ano passado, e a gente tem visto alguns problemas, infelizmente, recentes com esse material. A gente tem alguns lotes experimentais, e a gente tem segurado um pouquinho o lançamento para ter certeza de ser um material com potencial. Mas seria o quebra-galho, mais plantado, o IAC5 e o ponta firme. E essa que você falou aí, com um pouco de problema, quais seriam esses problemas que vocês detectaram aí? E o melhoramento genético é bastante ingrato, né? Em citricultura principalmente. A gente tem um período aí de anos para avaliar. Se for fazer, então, cruzamentos, como é feito em culturas anuais, você pode demorar 10, 12 anos para lançar uma variedade. Essas variedades que eu estou falando, como o IAC10, a gente já tinha essa variedade numa coleção e começamos a avaliar e multiplicar. E 7 anos de avaliação, elas estavam indo super, super bem. A gente começou a passar para alguns produtores, a gente sempre faz isso, né? Escolhe alguns produtores que a gente sabe que são modelos e fala para ele, planta um pouco desse material, nunca recomenda plantar muito, porque pode dar errado. E a gente tem percebido que algumas regiões, principalmente regiões mais quentes, como o norte do estado de São Paulo, começou a ocorrer morte de algumas plantas com uma causa ainda desconhecida, que a gente não sabe, é um distúrbio fisiológico. Tem alguns relatos na literatura de nomes em inglês, como Lyme blot, algo do tipo, mas é um distúrbio fisiológico. Começa a amarecer o ponteiro, secar os ramos e chega uma hora que a planta morre. Isso principalmente em plantas mais velhas e também em climas mais quentes. Tá certo. Agora, Fernando, fala pra gente em relação à média de produtividade da lima ácida Tahiti, falei certo agora, né? Nos Isso. pomares adultos. Então, a média, quando a gente pega o valor nacional, ela é por volta de 25 toneladas por hectare. Mas a gente sabe de produtores que produzem 40, 50, 60, 70, até 70 toneladas por hectare. Depende muito do manejo, se ele usa irrigação, se ele trabalha com indução de florescimento, mas a média está por volta de 23 toneladas por hectare. A gente também tem curiosidade quando a gente fala aí, né, de um fruto, não só o tamanho, enfim, o peso, mas o suco, né? Qual a quantidade aí encontrada, né, nessas cultivares aí? Então, o Tahiti, ele tem uma casca bem fina, né? O rendimento de suco dele é bem alto. O ideal é que seja acima de 45, próximo a 50% do fruto seja suco. A gente, quando compra, né, o Tahiti, é até uma dica para as donas de casa, hoje não só as donas de casa, né, os donos de casa, eu também faço a feira aqui em casa, não, não procurar muito fruto rugoso, assim, com a casca rugosa. Sempre o que tem a casca mais lisa
e você consegue sentir, né? A gente não recomenda que faça isso no mercado, ficar apertando os frutos, mas dá para ver aquele que tem a casca mais lisa, geralmente tem um maior rendimento de suco, que é por volta de 45% até 50%. O Tahiti é interessante, ele não tem semente, né? É um fruto bastante interessante, tem um aroma, o óleo essencial dá um cheiro bastante característico, né? Ele é muito aceito no exterior também, como um fruto exótico. Eu gostei dessa dica aí de você, que você falou, em relação a observar, né? Não comprar o limão muito rugoso, com a casca mais fina, né? E não ficar apertando, né, gente? Porque a gente Isso, costuma ver nos supermercados na América do Sul, Brasil, da cultura mesmo, né, de você pegar uma fruta, um alimento ali e ficar apalpando, né? Mas basta sim, olhar que sim. você consegue diferenciar, né, Fernando? Isso é verdade, é verdade. A gente vê com outras, com hortaliças principalmente, você pega o quiabo, o pessoal fica quebrando o cabinho do quiabo. Hoje o quiabo tem sido vendido em bandejinhas, né? É importante que tenha qualidade, né? E a pessoa consiga ver sem ficar mexendo, né? Uma questão até higiênica, né? Tá certo. Fernando, infelizmente o nosso tempo aqui no Citricultura já encerrou, mas desde já eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje e dar uma mensagem final aí aos citricultores que assistiram o nosso programa em relação a esse tipo de consórcio que você falou aí, que muito tempo de estudo, enfim, para chegar a essa tecnologia aí, para aumentar a produção aí nos pomares brasileiros. Bom, já é um estudo, como eu falei, de longa duração e tem uma base, né, uma fundamentação muito sólida, que é o plantio direto. A gente partiu desse princípio, que já é bem mais antigo do que 10 anos, então os resultados que a gente obteve com a hipótese de testar essa técnica in situ de palhada, de roçadora ecológica, confirmou que realmente os resultados são muito interessantes quando a gente mantém o solo coberto. Então, a mensagem que eu deixo para o citricultor é: proteja seu solo, ele é o seu bem maior, ele é um organismo vivo, evite deixá-lo exposto, evite erosões, evite contaminações desnecessárias de solo. Tem técnicas de manejo hoje que você pode lançar a mão e proteger seu solo. Agradeço o convite também e ficamos à disposição aqui na instituição. Muito obrigada. Eu conversei com o Fernando Alves de Azevedo, pesquisador do Instituto Agronômico, o IAC. E esse foi o Citricultura de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal dedicado à agroinformação 24 horas por dia. Tchau e até um próximo Citricultura.